Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Chegamos então aí na nossa 12ª aula, tá? Vamos começar com um assunto novo hoje, tá? Vamos falar das células, tá? Começar um pouquinho aí a entender sobre anatomia, biologia humana, os nomes difíceis, né? A gente vai estudar um pouquinho de anatomia, só que das células, tá? Então, antes de iniciar esse conteúdo, eu vou corrigir o desafio do último conteúdo. Vocês lembram? Fizeram? Eu espero que sim. Então, bora para lá. Bom, então estamos aí no desafio da página 107, que falava aí sobre respiração celular e fotossíntese. É só para a gente fechar, beleza? Então, te dar um caso aí, né, de um aquário, uma plantinha, né, aquática e um peixe. Vamos ler. Elódia é uma planta aquática utilizada em aquário. Suas folhas finas e delicadas são usadas como alimento para os peixes e outros animais. Essa planta realiza fotossíntese para obter alimento e acaba consumindo a água e o gás carbônico, bem como produzindo gás. Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa de uma planta terrestre, as plantas aquáticas fazem os processos também. Tá? Por isso que peixe consegue sobreviver dentro de água, porque tem oxigênio lá. Peixe respira, né? Só que eles não têm nariz, eles respiram por outras alternativas. Então, as plantas aquáticas fazem fotossíntese e mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A intensidade de fotossíntese depende da quantidade de luz. Quanto maior a quantidade de luz, maior é a taxa de fotossíntese. Mesma coisa, tá? Estando no ambiente terrestre ou no ambiente aquático. Você cobre o ambiente, diminui a taxa de fotossíntese. A respiração celular é feita pelas plantas e animais, e nela o alimento é transformado na presença do gás oxigênio e consumido. O resultado é a produção de água e gás carbônico e a liberação de energia usada para sobreviver. Respiração celular. No primeiro experimento, os dois, então eles fizeram um experimento, tá? 2 aquários foram colocados a planta, tá? Na mesma quantidade. Colocou água e a plantinha. Um desses aquários foi mantido com luz, né? Então no aquário 1 colocou luz e no aquário 2 ficou escuro. Bora lá ver. Então olha só, aquário sem peixe com luz, 2 aquário mantido no escuro, tá? Aí te pediu, responda, desafio, vamos lá. Em qual aquário se espera que a planta realize fotossíntese? Meu Deus, esse daqui está, ó, no escuro. Pode haver fotossíntese aqui? Em hipótese nenhuma. Aquário 1, tá? Aquário 1, pois tem luz, a presença de luz, tá? B. Em qual aquário se espera a quantidade de gás carbônico aumente e a quantidade de gás oxigênio diminua? Tá fechado, não tá? Tá escuro? Então, o que vai acontecer aqui com a quantidade de gás carbônico? Vai aumentar, porque ela não está fazendo fotossíntese, só que ela está respirando, ela não morreu ainda, tá? Só que ela está retirando o oxigênio que está ali e liberando gás carbônico, tá? Então, até chegar uma hora que ela vai morrer. Então, no aquário 2, a quantidade de gás carbônico vai aumentar e a quantidade de oxigênio vai diminuindo. Enquanto ela está viva, ela vai fazendo o processo de respiração celular, tá? E o processo de respiração celular, você já sabe, é diferente, é como se fosse o oposto da fotossíntese. Então, no aquário 2. C. Em qual aquário a planta deve morrer antes? Qual aquário que a planta vai morrer antes? No 2. Lógico, tá? Porque esse daqui, no 1, tá fazendo fotossíntese. Tá do mesmo jeito. Tá? Ela vai continuar vivendo por longos períodos, enquanto houver luz. Bora, próximo.
Agora vamos supor que fosse feita uma montagem semelhante à do primeiro experimento, só com um peixe, tá? 3, peixe, planta com luz. 4, peixe, planta sem luz. Beleza? Responda, qual peixe deve sobreviver por mais tempo? 3 ou 4? Olha só, o peixe se alimenta de quê? Da planta, né? Onde que a planta vai sobreviver mais? Onde tem luz, tá? Então, o peixe do aquário 3, porque aqui a planta está fazendo fotossíntese e respiração, né? Durante aí o tempo inteiro, né? Quer dizer, durante o tempo inteiro não, durante o dia, né? É lógico que aqui vai ficar escuro durante a noite, só que esse daqui está escuro o tempo inteiro, então vai sobreviver por mais tempo o peixe do 3. Considerando os aquários 1, 2, 3 e 4, qual a planta deve sobreviver por mais tempo? Então vamos ver aqui. 1, 3 ou 4? 3 ou 4? Onde que a planta vai sobreviver mais? 3, por quê? Porque ela está recebendo luz. 2, do aquário 1 ou 3? Então olha só. 1 ou 3? Onde a planta vai sobreviver mais? As duas recebem luz, só que aqui tem predador. Quem que é o predador? O peixe, tá? Então, ele se alimenta dela, né? E nesse daqui não tem predador, não tem peixe. Então, no aquário 1, a planta vai sobreviver por mais tempo. 3 e última, né? No aquário 2 ou 4. Vamos ver lá. 2 ou 4. Olha só, essa aqui, tadinha, além de ter um predador lá dentro dela, ela está sem capacidade de fazer fotossíntese, então ela vai morrer mais rápido, né? Então, ela não consegue fazer fotossíntese e tem um peixe lá predando ela, tá? Essa daqui, A1, não tem predador e consegue fazer fotossíntese, é a que vai sobreviver por mais tempo, beleza? Então, muito simples, fechamos o desafio e bora iniciar o conteúdo novo. As células e os níveis de organização. Pessoal, eu peguei uma ilustração antiga, provavelmente, se eu não falei isso para vocês, vocês escutaram isso daí no terceiro, quarto, quinto ano, vocês devem ter visto essa imagem aí, tá? Porque ela mostra a organização do nosso corpo, como que ele é formado, né, e como que ele é organizado. Nosso corpo ele é muito bem estruturado, tá? Parece realmente, né, que nós fomos evidenciados que tudo construído, muito interessante, né? Porque olha só, nós somos construídos por tijolos. Vejam, o que são os nossos tijolos? Tijolinhos, tá, pessoal? Entre aspas, como se fosse. Olha só, células, tá? Em toda parte do seu corpo tem célula. Tem célula aí no seu nariz, tem célula dentro do seu olho, células que vão construir seu cabelo, célula no seu cérebro, célula no seu sangue. Você tem célula no seu corpo inteiro, tá? Seu corpo inteiro é constituído de célula. Ela é a menor estrutura do seu corpo, tá? Então, tenho certeza que vocês lembram lá no professor de ciências, né, falando, pessoal, célula é a menor estrutura do nosso corpo, tá? Eles podem ter falado ainda, menor estrutura fundamental. Por quê? Ela é fundamental mesmo, extremamente importante. Então, células constroem tecidos, tecido nervoso, constroem tecido muscular, um tecido cardiovascular, tá? Tecido vão construir órgãos, coração, cérebro, cerebelo, pulmões, rim, tá? Que vão construir aí sistemas e organismos, tá bom? Então, na célula, ela não é só um tijolinho assim, seco, sem nada, né? Ela não é só estrutural. E quando eu digo estrutural, é como se fosse apresentar uma função só de manter a estrutura mesmo, que é um tijolo. Por exemplo, uma casa, quando vai ser construída,
O tijolo tem uma função estrutural, que é o quê? É dar estrutura. Tá? O tijolo só dá estrutura, não acontece nada ali elaborante lá no tijolo para manter a casa funcionando. Não, para manter a casa ali mesmo, né? O tijolo ele só vai servir para dar estrutura. Agora, as células, elas podem apresentar uma função estrutural, só que acontece tudo ali, tá? Inclusive a sua produção de energia, tá? Então, a respiração celular, lembram? Respiração celular acontece aonde? Nas células, tá? E é tão legal, pessoal, é tão legal que eu falo com os alunos, né? Que as células do nosso corpo é como se fosse um parque de diversão. É um tanto de coisa aconteceu ao mesmo tempo. Tem menino correndo, pipoca caindo, pombo chegando, né, gente vomitando porque foi na roda gigante, todo mundo, o cara vendendo pipoca, refri, o cara gritando. É uma confusão dentro de uma célula. Porque não é só uma estrutura, não. São várias estruturas trabalhando e funcionando de forma mútua, tá? De forma conjunta. Beleza? E as células, elas comunicam entre si. Então, olha só, não é só uma funçãozinha estrutural, não. Tá? Elas apresentam várias funções, tá? Que a gente vai aprender essas funções e diferenciar também. Você possui o mesmo tipo de célula que uma planta, sabia? É essa samambaia que sua mãe tem aí no cantinho, que seus pais, seus pais cuidam. Essa samambaia tem o mesmo tipo de célula que a sua. Claro que com algumas diferenças. Ela é um ser fotossintetizante, você é um ser produtor, tá? Só que o tipo celular é o mesmo, tá? Você possui organelas citoplasmáticas que uma mesma célula da samambaia possui. Interessante, não é mesmo? Organelas citoplasmáticas? Meu Deus do céu. Calmas que a gente vai aprofundar nisso daí. Então, lá na página 110 do livro de vocês. As células e os níveis de organização. Olha só, pessoal, que interessante essa imagem. Né? Eles pegaram um mamão, né? Um miojo, utilizaram as sementes do mamão, morango, um macarrão, né? Para representar uma célula. Uma célula é basicamente isso daí mesmo. Ficou muito interessante. E te faz, nessa primeira página, né, te faz um tanto de pergunta, né? Olha só, será que todas as células são iguais? Qual que é a função de uma célula? Função você já começou a sacar aí, qual que é a função de uma célula? Todas elas desempenham o mesmo papel? Fazem a mesma função? Será que as células do meu tecido nervoso desempenham a mesma função do que as células do meu sistema respiratório? Tá? E tem células do sistema respiratório, do sistema cardiovascular, ou circulatório, sistema nervoso, cada um. E cada um com um nome diferente, tá? Vocês já devem ter visto aí a palavra neurônio. O que é neurônio? É um tipo de célula, tá? Qual que é a importância? Como elas se organizam, tá? Então a gente vai responder essas perguntas aí, tá? Uma curiosidade, façam essa leitura aí desse texto da página 111, tá? Muito interessante, que fala aí sobre a descoberta da célula. Os microscópios, tá? Muita gente confunde microscópio com telescópio. Microscópio, lembra assim, pessoal, micro, coisas micro, tá? Micro-organismos, tá? Como as células. As células não são micro-organismos, tá? Mas são estruturas extremamente pequenas, que só foi possível o seu estudo, só foi possível estudar, né? Depois aí da invenção do microscópio, tá? E telescópio é para a gente ver coisa longe, os astros, tá? Os outros planetas, astros fora, dentro do sistema solar, tá? Telescópio para ver de longe, microscópio para ver de perto. Então, vamos parar aí, ó, na página 113, que apresenta uma foto, uma ilustração
de como poderia ser uma célula, tá? Então, olha só, uma viagem pelas células. No século XX, com a evolução de microscópios e das técnicas de preparo dos materiais para observação, foi possível visualizar com mais detalhes o interior das células e constatar que elas são formadas por diversas estruturas chamadas organelas. Lembram aí? Organelas. Se lembram? Órgãos. Então, olha só que interessante, pessoal. A célula é como se fosse um corpo mesmo. Um corpo, tá? Um corpo de uma pessoa. Um corpo de uma pessoa possui vários órgãos. Uma célula possui vários órgãos também. Só que não é chamado de órgão, são chamados de organelas, tá? Organelas citoplasmáticas, tá? Então escreve no cantinho aí, ó, que é coisa importante. As células são constituídas por organelas citoplasmáticas. A gente vai entender que é esse citoplasmática aí depois, tá? Vamos estudar as células animais, as vegetais, que são iguais, mas diferentes ao mesmo tempo, as procariontes e algumas organelas destas células. Os procariontes são células de bactérias, principalmente bactérias, tá? Bactérias também possuem células e são chamadas de células procariontes. Foi por isso que eu disse, você mais se assemelha, você é mais próximo de uma samambaia do que de uma bactéria. Sim, você parece muito mais com um pé de manga do que com uma bactéria, tá? Porque vocês possuem o mesmo tipo de célula. A célula animal. A ilustração abaixo representa uma célula animal. Nelas estão indicadas as principais estruturas que podem ser observadas com o auxílio de um microscópio, claro. Cada estrutura desempenha um papel importante no funcionamento da célula. As células animais apresentam 3 componentes. Membrana plasmática, então pode anotar aí no cantinho também, importante, tá? 3 componentes de uma célula. Você já sabe que ela possui as organelas citoplasmáticas, elas vão possuir também uma membrana plasmática, um citoplasma e o núcleo, além das organelas como lisossomo e mitocôndria. Não, essa então, aqui, ó, mitocôndria, é a mais legal de todas. Imagina a mitocôndria como a roda gigante mesmo. Sim, a mais interessante. Então, pessoal, finalizando essa primeira parte, dessa primeira videoaula de estudo da citologia. O que é a citologia? Logia, você já sabe que é estudo. Cito, célula. Então, cito significa célula. Citologia é o estudo das células. Temos, então, uma imagem de uma célula animal, tá? Bem no meio, sempre temos o núcleo. O que é o núcleo? Você não vai esquecer. É as suas características, o seu DNA. Seu DNA está descrito, organizado, muito bem guardado aqui dentro do núcleo. Olha só que coisa perfeita, pessoal. Suas células, dentro dela existe um núcleo, tá? E no núcleo está o seu DNA, as suas características. Ah, mas como assim, Renan? Não entendi, como é que eles pegam quando vai fazer uma amostra de DNA, um teste de DNA, eles colhem a amostra da saliva, do cabelo. Sim, eu não disse que em toda parte do seu corpo tem uma célula? Tá? Na sua saliva tem uma célula, na secreção de alguma região da sua narina, no seu ouvido, ou seu corpo é feito de célula. E cada célula do seu corpo vai possuir um núcleo. E esse núcleo vai possuir pedaços do seu DNA, as suas características, tá? Então, o núcleo é um dos mais importantes, porque vai estar presente em seu DNA. Existe ainda o retículo endoplasmático, membrana plasmática, citoplasma, que é toda a região de dentro, os ribossomos, complexo de Golgiense ou complexo de Golgi, lisossomos e mitocôndria, que é muito legal também, tá? Por hoje é só.
Faça então os exercícios, questão 1, 2, 3 e 4, lá da página 120. Um grande abraço, bons estudos e não se esqueçam, juntos no caminho certo.